Olá, bem-vindos à porção diária de grego. Sou João Paulo, hoje nós vamos estudar João, capítulo 1, versículo 31. Vamos ler o nosso versículo? Kago uk eden auton alahina fanerothe to Israel dia tutu elthon ego en hudati baptizo. Tá, esse aqui é o nosso texto. Ele é João Batista aqui colocando, né, falando, e ele começa com o kago, que é kai mais ego, e eu, né, ele comprime ali as duas palavras, o kai mais o ego, depois ele vai usar o ego novamente, né, mas é e eu, uk, negativo de não, né, é de enfático, de não, uk, e eu, não. E aí tem aqui um verbo. Esse verbo aqui, o eden, ele é bem complexo aqui a escrita dele, né? Mas ele vem de oida, não é tão usado essa forma aqui, mas é do verbo conhecer e está no pretérito mais que perfeito, tá bom? Então, primeira pessoa do singular, eu havia conhecido, eu tinha conhecido. Como é não, eu não tinha conhecido. E aqui, como tem o auton, que é no acusativo, então, o conhecido. Eu não o havia conhecido, tá? Tá falando sobre Cristo. E aí tem a conjunção aqui adversativa lá, alahina, né? Mas, a fim de. E aí nós vemos para o fanerothe, certo? Tá aqui, fanerothe, do verbo fanerou. Aqui está no auristo subjuntivo, terceira do singular. Está falando de Cristo. E como é passivo, tá vendo P? Então é a fim de que ele fosse revelado, né? A fim de que ele fosse revelado a Israel. To Israel. Tá vendo? Dativo? To Israel. E aí ele continua dizendo, diatuto. Diatuto é uma expressão, tá bom? Por isso, através disso, ou por isso, por causa disso. Tá? Então aqui o verbo mais conhecido, elthon, vem de erkomai, auristo, né? Indicativo ativo, primeira do singular, eu vim. Aí ele repete o eu, para dizer eu mesmo, né? Ego. En hudati baptizon, batizando em água. Bom? Não faz sentido traduzir aqui o em, embora o em alguns lugares seja com, mas não faz sentido usar o verbo batizar com água. Porque é mergulhar. É como você dizer mergulhar com água. Não faz sentido, né? Imergir. Ele imergiu com água. Não faz sentido. A não ser que o verbo batizar significasse aspergir ou lançar, mas borrifar, né? Borrifar com água, aspergir com água, mas batizar com água não faz qualquer sentido. Então aqui vai ser em água mesmo, ou na água, né? Dentro da água. Então aqui nós podemos pegar o verbo e tentar entender o sentido do versículo. O verbo elthon, por isso eu vim batizando em água, tá? Por quê? A fim de, Alrina, a fim de que ele fosse revelado a Israel, a fim de que Cristo fosse revelado a Israel. E João não se cansa, né, de afirmar que, na verdade, Cristo vem antes dele. Então ele vai dizer, uk eden auton, eu não o tinha conhecido. E eu não tinha conhecido. Mas eu vim batizando em água,
a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Esse é o nosso versículo de hoje. João 1, 31. Vamos lê-lo novamente, tá? Aqui. Kago uk eden auton alahina fanerothe to Israel diatuto elthon ego en hudati baptizo.